Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos com os nossos irmãos sobre essa obra, Conduta Espírita, e o capítulo 41, Perante o Livro. Então nós vamos ler os itens e fazermos os comentários que forem pertinentes. Então, o título, Perante o Livro. O primeiro item de André Luiz, nós vamos ler para os nossos irmãos. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura das obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Bem, esse primeiro item aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nos fala sobre a importância da higienização mental. Nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos na nossa renovação espiritual é a questão da sintonia. Nós ainda temos o nosso pensamento muito ligado às coisas materiais, muito ligados aos acontecimentos do mundo terreno. E lógico que não significa que nós vamos viver numa redoma e não vamos em nenhum momento ter contato com os fatos do dia a dia. Então, por exemplo, tem um amigo nosso que fala para mim o seguinte: eu não vejo novela, eu evito ver noticiário. É uma atitude que nós respeitamos, mas para que nós sejamos evoluídos, não precisamos nos isolar dos acontecimentos do mundo. Nós estamos no mundo, nós estamos num momento difícil, muito delicado, e nós vamos ter aí aquelas situações em que teremos que ter contato com as questões do dia a dia, com a ação da polícia, a ação dos políticos, enfim. Nós não podemos ficar numa redoma, numa bolha, porque somos espíritas, mas precisamos higienizar os nossos pensamentos. Precisamos entender que essa fase que estamos atravessando, apesar de ser uma fase muito difícil, é uma fase de transição que será superada, e a doutrina espírita, o livro espírita, nos dá os indicativos de como superar essas dificuldades, como superar o sofrimento, como superar os desafios existenciais, evitando o vício, evitando o suicídio indireto, evitando a depressão. Então a obra espírita, os livros espíritas, nos dão suporte para que nós melhoremos a nossa sintonia. Nós sabemos que, logicamente, não adianta a gente saber tudo na teoria e não termos uma prática adequada. Mas também não adianta a gente querer colocar em prática algo que nós não sabemos. Então, para você resolver um problema de matemática, se você não sabe a fórmula, você não consegue resolver. Então, se nós considerarmos a nossa vida como um problema de matemática, por exemplo, fazendo uma analogia, e a gente não sabe a fórmula, não sabe montar o problema, aí a gente não vai conseguir resolver. Então, a teoria aurida na doutrina, ela nos auxilia na busca pelos melhores caminhos. A importância do livro espírita é fundamental para nós tomarmos conhecimento exato dos fundamentos básicos da doutrina espírita, para nós podermos melhorar o nosso desempenho existencial. E temos diante de nós um desafio, porque nós verificamos que muitas pessoas têm a preguiça mental, que a pessoa que não tem o hábito da leitura, não gosta de ler. Então o indivíduo, tem que fazer um esforço, pelo menos ler uma página diária. Se não puder ler uma página diária, pelo menos semanalmente encontrar um tempo, porque nós temos o nosso trabalho material, temos a gente chega cansado às vezes do trabalho, não tem tempo para ler, mas nós temos que encontrar no nosso cotidiano um espaço para nós lermos e estudarmos a doutrina. Pelo menos uma página, 2, 3 páginas são fundamentais
para que nós possamos nos renovarmos. E com isso nós vamos melhorando a nossa sintonia, e naquele momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do testemunho, nós teremos na obra espírita um suporte para que nós possamos agir de outra maneira. Então, continuando aqui. Aí André Luiz nos falando. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo para entrar em seguida em setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Então, outro aspecto que André Luiz está nos falando aqui é que nós temos que começar pelas obras básicas. Então, tem muitas pessoas que lê tudo, mas Kardec desconhece. Tem uma coleção de livros kardecianos não muito estudados, não muito conhecidos, que nós recomendamos para os nossos irmãos, que é a Revista Espírita. A Revista Espírita foi aquela revista, aqueles artigos escritos por Kardec ao longo de 12 anos, depois que ele codificou em 1857 o Livro dos Espíritos. A partir de 1858 ele criou a Revista Espírita, e ao longo de 12 anos, são 12 volumes, ele desenvolveu uma atividade fecunda de artigos, de crônicas, de comunicações, que dão uma bagagem muito boa para nós estudarmos. E é uma obra que praticamente a maioria dos espíritas desconhecem, não leem. Então, com todo respeito, lógico, André Luiz, Emmanuel, né, a Ivone Pereira, a Zilda Gama, esses autores, né, que são a referência para nós, mas nós precisamos começar por Allan Kardec, porque muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito de vários assuntos doutrinários é porque não leu Kardec, desconhecem Kardec, e aí fala, eu li o livro de tal, não entendi, porque, claro, a pessoa não tem um fundamento, não tem a leitura da codificação. Então, a codificação é uma obra que nós sempre temos que estar consultando, ler e reler, sempre que necessário, não ter aquela pretensão, isso aqui eu já li, eu já sei. Não, a obra kardeciana, principalmente, as obras básicas, você pode ler 1000 vezes, que sempre você vai encontrar algo novo a ser acrescentado. Então, nós temos que ter o hábito, lógico, temos que ter a leitura das obras complementares, de André Luiz, de Emmanuel e outros companheiros, a Joana de Ângeles, mas nunca esquecer a importância da codificação. E, se possível, fica aqui um convite para vocês que estão assistindo a palestra, leiam a Revista Espírita. Os artigos da Revista Espírita são um balão de ensaio, que a gente verifica que muita coisa que Kardec depois coloca na codificação, ele teve ali na Revista Espírita um campo de debate, um campo de reflexão, para depois ele levar para os livros básicos, os livros dos espíritos, livros dos médiuns, etc., as suas conclusões baseadas nas observações e nas reflexões que ele fez na Revista Espírita. E não esquecer também que hoje em dia nós temos uma quantidade enorme de livros que se intitulam espíritas, mas na verdade são livros espiritualistas. Então nós não podemos esquecer isso. Temos que ter cuidado, porque tem livros com informações totalmente equivocadas, né, que não são espíritas. Por isso que é bom nós termos a filiação, a Federação Espírita Brasileira, que ela nos dá esse parâmetro daquele, não é aquele índex proibitório que tinha na Igreja Católica. É claro que a gente pode ler tudo que a gente quiser, mas com muito cuidado, entendendo que tem alguns conhecimentos, alguns autores que não são espíritas, né? São autores que têm rótulo espírita, mas que não são espíritas efetivamente. E aí nós lemos a obra e muitas pessoas até inadvertidamente utilizam esses conhecimentos nas palestras. A pessoa vai fazer palestra, cita um livro que não é aceito pelo movimento espírita e comete erros doutrinários graves,
porque são equívocos que estão em desacordo com Kardec. E em relação à mediunidade, também não nos devemos arvorar em trabalhar mediunicamente sem ter um profundo conhecimento do que é a mediunidade. Muita gente acha que mediunidade é uma coisa mecânica, só sentar à mesa mediúnica e dar a comunicação e pronto. Então, para que nós possamos discernir o tipo de... a qualidade do irmão, né, ou a percepção fluídica do irmão que está se comunicando, nós vamos perceber, nós vamos ter que fazer uma educação mediúnica segura. E aí entra também os dirigentes das casas espíritas para propiciarem aos seus trabalhadores esse conhecimento. Então aqui continuando com o André Luiz. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertença, livro lido, ideia renovada. Então nós sabemos que as nossas casas espíritas têm a livraria, né, das nossas casas, tem aquela livraria gratuita que a pessoa pode, sendo sócio da casa, consultar, e muitas vezes a pessoa não tem o interesse de procurar essas obras. Então tem pessoas que agora isso já está sendo de certa forma modificado, mas houve uma época em que se dizia que Kardec estava ultrapassado, e aí a pessoa queria ir procurar outros livros, outras obras com novidades doutrinárias, e com isso a pessoa acaba se confundindo, fazendo uma série de interpretações equivocadas. Então, por exemplo, nós, com todo respeito à pessoa que pensa dessa forma, por exemplo, nós temos, a minha mãe tem uma pessoa que chegou para ela, falou que ela recebeu uma psicografia informando como é que estava a sua cachorrinha no mundo espiritual, que a cachorrinha dela tinha desencarnado. Aí ela foi na casa espírita, botou o nome da cachorrinha e recebeu uma comunicação de um mentor falando que a cachorrinha estava muito bem, para não se preocupar. Quer dizer, então são questões que hoje estão presentes no movimento espírita, nas casas espíritas, que são duvidosas, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas comunicações, porque nós sabemos, por exemplo, que o animal, ele tem uma alma animal, tem um princípio inteligente, mas ele, ao desencarnar, ele é imediatamente encaminhado para a reencarnação na mesma espécie. Então não fica ali, a maioria dos animais não fica ali muito tempo no mundo espiritual para o mentor saber como é que ele está, para dar uma comunicação. Então são ideias que não condizem com a doutrina. Então nós temos que ter esse cuidado, e por isso que é bom nós vermos os livros que nós temos na nossa casa para consultá-los e procurar colocá-los em prática, consultá-los e colocar em prática os seus ensinamentos, alicerçando a nossa interpretação doutrinária correta. Então, outro item aqui: apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Então nós sabemos que atualmente existe no nosso país a intolerância religiosa. Nós temos os segmentos neopentecostais, por exemplo, que combatem acirradamente o espiritismo, que publicam obras, inclusive, especificamente para combater o espiritismo. Eu, por exemplo, na condição de espírita, eu trabalhei um período, naquele período profissional, como dentista. No meu consultório eu colocava a revista Reformador, e em várias ocasiões eu recebi livros, né, e revistas de irmãos de outros segmentos alertando sobre o perigo do espiritismo. Então teve um companheiro uma vez, um cliente meu, ele estava lá na sala de espera, e ele aí foi ler o Reformador. Aí depois ficou muito preocupado: puxa, doutor, o senhor é espírita? Eu falei: sou espírita.
Ah, não, eu vou trazer um livro para o senhor que o senhor está correndo risco de ir para o inferno. Isso aí é coisa do demônio. E aí trouxe uma obra mesmo, completa. Eu recebi a obra e tive o cuidado de ler, né, para a gente saber, não para ficar querendo responder à altura, mas para a gente ter o conhecimento mesmo, falando horrores do Espiritismo, falando que nós somos evocadores do demônio, né, que o Espiritismo, ele intitulava Espiritismo kardecista, ou mesa branca, que o Espiritismo kardecista era o mais perigoso dos segmentos espíritas, porque os demônios se apresentam com nomes venerandos, né? E que se apresenta assim, muito calmos, muito tranquilos, para melhor enganar. Então ele cita Emmanuel, no livro, né? Citava Emmanuel, citava o Bezerra, né? Os mentores que nós sabemos, falando, esses irmãos são demônios que se disfarçam de espíritos bondosos, que falam em Deus, em Jesus, para melhor enganar os incautos. Aí depois eu devolvi o livro, falei, muito obrigado. Ah, mas o senhor não vai virar, não quer ir lá na minha igreja? Falei, não, meu irmão, eu agradeço o seu interesse, mas eu vou ficar mesmo com o Espiritismo. Então, tem muitas obras dos vários segmentos, né? O neopentecostal é o mais acirrado, mas no católico também, até algum tempo atrás, o catolicismo também, eu já li também uma obra de um desses nossos irmãos que estão em evidência, que são padres, né? Que estão em evidência, que também fez uma crítica ao Espiritismo, falando que os fiéis têm que tomar muito cuidado com os espíritas, porque a doutrina espírita é muito sedutora, mas é totalmente errada, é uma expressão demoníaca. Então, sabemos que isso ainda vai acontecer durante muito tempo, mas nós temos que respeitar esses irmãos. Eu particularmente não gosto de polêmica, não fico interessado em querer responder à altura. Cada um tem a sua posição, tem companheiros que já gostam de polemizar ou acham que tem que dar a resposta à altura. Eu particularmente acho infrutífera essa situação e nós seguimos o nosso caminho, né? A gente sabe que o Espiritismo tem a sua trajetória própria, não temos interesse em fazer proselitismo, porque sabemos que no momento certo os conhecimentos espíritas serão aceitos naturalmente pela sociedade. A ciência está estudando, né, acerca do perispírito, acerca da aura, acerca de centros de força, quer dizer, vários conhecimentos que a doutrina espírita traz para nós, a própria ciência que vai comprovar. Quando a ciência comprovar, não adianta qualquer irmão de qualquer segmento ficar dizendo que está errado, porque estará comprovado cientificamente. Continuando aqui com André Luiz. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando, sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consumo. Livro nobre, Caminho para a Ascensão. Então, meus irmãos, é aquela outra situação também de nós presentearmos os nossos amigos com livros espíritas. Então, às vezes, chega na época do aniversário de uma pessoa e aí você não sabe o que dar. O que eu vou dar para fulano, né? Não sei se eu dou um perfume, se eu dou uma camisa, enfim. E aí nós podemos, lógico que aquela pessoa também que não for muito radical, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha família que ele é testemunho de Jeová, eu jamais vou dar um livro espírita para ele, que eu sei que ele repudia o espiritismo. Mas aquela pessoa que for acessível, que for mais tranquila, vamos dar uma obra espírita. Podemos dar, por exemplo, esse livro aqui do André Luiz, que é um livro bem didático, né? Bem tranquilo de ler, né? Podemos começar com uma obra mais simples ou menos complexa, Jesus no Lar, né? Mas a doutrina espírita é riquíssima, né?
A literatura espírita é riquíssima. Temos vários irmãos encarnados e desencarnados que tem aí a literatura espírita está repleta de obras maravilhosas. Então, que nós possamos presentear os nossos amigos e, quem sabe, se alguns deles vão até se tornar espíritas, né? A pessoa não é que você vai querer impor que a pessoa tem que virar, seguir o que você pensa, mas às vezes a pessoa está passando um momento difícil, um momento de depressão, um momento de melancolia, está com alguma dificuldade, está doente, está se recuperando de uma perda de um ente querido, e aí o livro espírita ele entra como um consolo, né? A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que nos dá alento. Então é importante, né, nós oferecermos essas obras aos nossos amigos. E às vezes tem livro ali que a gente já está há muito tempo lá na estante, a gente às vezes nem lê mais, ou o livro que a gente já tem um conhecimento amplo, que a gente também pode pegar e dar para a casa espírita, ou dar para alguém que esteja precisando, né? A gente, por exemplo, tem que ter o hábito de emprestar livros espíritas ou ofertá-los mesmo. Continuando aqui com André Luiz. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Então a obra espírita ela tem que ser estudada. Então não adianta a gente ler uma vez só rápido, correndo, e achar que a gente já sabe. Não. A obra espírita tem que ser lida mais de uma vez, a gente lê, aí passa um tempo para ler de novo, o capítulo importante que a gente anote, coloca anotações na margem do livro. Eu, por exemplo, procuro ter o hábito de cada capítulo ler 2 vezes. Então eu leio uma vez, aí depois leio de novo para fixar o conhecimento. E às vezes a gente anota, né, determinadas informações, o marca-texto, né? A gente coloca ali aqueles pontos mais importantes. Quem faz palestra precisa, né, ter esse cuidado de estar ali anotando. Então isso é importante para que nós fixemos o conhecimento. Porque às vezes tem coisas simples que você conversa com uma pessoa que já está há muito tempo na casa, a pessoa não sabe, né? Então, qual é a diferença, por exemplo? Quais são os princípios básicos da doutrina? Aí tem muitos companheiros que já estão há muito tempo na casa que desconhecem, né, os 5 princípios básicos, né? A comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, né? Não, crença em Deus, vou repetir, crença em Deus, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, pluralidade das existências e pluralidade dos mundos habitados. São os 5 princípios básicos da doutrina que tem que estar na ponta da língua. Você vê, eu fui falar aqui, já estava me confundindo, mas a gente tem que estar na ponta da língua, porque isso é o começo de tudo. A gente saber o que cada item desse representa, né? Então, é fundamental que o espírita tenha esse conhecimento. E às vezes você fala para a pessoa, quais são os princípios básicos da doutrina? É o amor, é a caridade e tal. Não, são esses 5 princípios que eu acabei de compartilhar aqui com os nossos irmãos, que são os princípios básicos, que são a pedra fundamental do espiritismo, né? Para que nós possamos compreender os demais ensinamentos. E tem pessoa que não sabe, está anos na doutrina e não sabe. Uma ocasião também, eu estava lá num determinado local fazendo um estudo, aí tinha um espaço para pergunta. Aí eu estava estudando o Céu e o Inferno. Aí uma pessoa, uma médium da casa, perguntou assim, o senhor está falando aí no nome do diabo? Aí eu falei, não, o diabo não existe, né? Não, é porque eu sei que é bom não ficar falando no nome do diabo, que pode atrair o diabo para cá. Quer dizer, a pessoa há anos na doutrina, médium, e achando que existe diabo, achando que você não pode dizer o nome de Lúcifer, né? Que é aquele simbolismo que representa o companheiro considerado
das trevas, né? Então comecei a falar, eu estava naquele item do Céu e Inferno, falando sobre o dogma das penas eternas, né? E falando, ó, Lúcifer é uma simbologia, tá? Aí ao final, quando ela houve a abertura para pergunta, ela, mas o senhor fica falando o nome de Lúcifer assim toda hora, né? Pode chamar ele para cá, pode atrair ele, não sei. Eu falei, minha senhora, o Lúcifer não existe. Lúcifer é um simbolismo, né? Tem alguns irmãos nas regiões de sofrimento que até assumem uma personificação perispiritual demoníaca, mas para intimidar, por falta de conhecimento, por ignorância, né, e tal. Aí fui explicando, eu não sabia, eu pensei que o demônio, quer dizer, a pessoa é espírita, médium e não sabe, entendeu? Então tem, por quê? Porque não estuda, a pessoa que não tem o conhecimento, né? Então, continuando aqui, sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que venha a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, tanto quanto as absurdidades literárias, em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Então, além de obras espíritas que não são espíritas, que só tem um rótulo, nós temos também muitas obras de cunho literário também que é um desserviço, né? Você lê aquela obra, ela só traz assuntos degradantes, assuntos que não acrescentam nada, as notícias sensacionalistas, né? Tem certos programas televisivos também que batem muito na questão do sensacionalismo, né? Esse negócio de bandido bom, bandido morto, que mostra, faz questão de detalhar quando tem assalto de banco, assalto de instituições, né? Roubos. Então fica ali fazendo, às vezes passa a tarde toda fazendo uma análise ali bem degradante, né, do irmão que às vezes está naquele erro, né? Aí fala, tem que pegar, aí tá vendo? Esse aí tem que ser morto mesmo, a polícia tem que punir, tem que fazer, tem que acontecer. E aí, se nós estamos invigilantes, nós nos rendemos a esse tipo de ação que realmente é complexa. Não nos cabe ficar alimentando esse tipo de ideias. Então aqui ele continua. É o último item. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita e Viveiro de Luz. Então, meus irmãos, aqui no caso, André Luiz está falando que quando a gente tem o conhecimento de uma boa obra espírita, nós temos o dever de divulgá-la, ou através de uma exposição doutrinária, ou através de uma conversa, ou uma recomendação de um livro. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa da nossa relação de amizade que está passando por um momento difícil. Aí começa a conversar conosco, porque eu estou com um problema com a minha esposa, eu estou querendo me separar, meu filho está me trazendo muitos problemas. Aí cabe a nós, que temos algum conhecimento da doutrina, orientar essa pessoa para que ele encontre uma resposta, para que ele possa ter tranquilidade, para ele possa ter a oração como um meio de redenção e pedir a espiritualidade amiga para ajudá-lo, mas ele também fazer a sua parte lendo as obras e procurando renovar os seus pensamentos. E aqui tem sempre no final desses capítulos uma passagem do Evangelho, né? Aí aqui o André Luiz colocou aqui uma passagem de Paulo. Examinai tudo, retende o bem. Paulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Então, Paulo está sendo bem claro aqui que nós temos que examinar tudo, né? Então, o fato de a gente saber que tem livros que não são espíritas, que tem o rótulo de espírito, mas são espiritualistas, não quer dizer que a gente não vá analisá-los se a gente considerar necessário. Por exemplo, esse livro da Evangélica eu fiz questão de ler para
para ter o conhecimento, né? Mas não para ficar falando mal, mas para ter o conhecimento. Então, nós temos que ler, mas temos cuidado da mudança. Então, era isso que a gente tinha que conversar com os nossos irmãos nesse momento, nesse estudo. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.